Antes que eu me esqueça, Caetano, tô até aproveitando o vídeo aqui para guardar isso aqui, ó. Roubei a tua camisa com a tua futura esposa e peguei uma assinatura pra você desde aquele dia que eu vim aqui. Essa camisa é tua. Mentira? É sério. Que pica, mano. Que bonitinho. Eu ia te dar de casamento no teu aniversário, mas eu achei que poderia ser uma oportunidade mais legal. Porra, irado, mano. Essa camisa é tua. Eu roubei com a Bela. Inclusive daqui, ó, a sacolinha que ela deixou pra mim aqui. Caraca, Aos porque... cuidados, 2208. Ah, é por isso que eu tava brigando não, mas eu tava... Isabela, de onde surgiu esse brinquinho da não sei que prata que apareceu na mesa e não sei o que... Por que você tá aqui? Ela trocou o saco. Aí tá aí. É um negócio que minha mãe me deu. É porque ela tirou do saco. Sim. Gente, Pô, que legal. Valeu, obrigado. Valeu mesmo. Aí é bom que o Edmundo não teve muito trabalho, né? Rodrigo. Facilita. Ah, é Rodrigo Caetano? É, Rodrigo Caetano. Então, isso que eu ia falar, porque ela chama de Caetano no Stories, tem problema Diretor nenhum, executivo de futebol. Mas é é Rodrigo. Rodrigo Caetano. Tá. Igual o governador lá de São Paulo, agora é Rodrigo Garcia. Ele me chama de Garcia. Cara, vocês ficam brincando, eu já recebi ligação. É mesmo? Uma vez a ligação, ele ainda tava no Vasco, eu tinha tirado férias no Nordeste, acho que em Recife, 6 meses antes, o Vasco foi jogar lá, ficou no mesmo hotel e me ligaram perguntando a delegação Pra tu do ver como o Vasco. nego vaza a informação, né? Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico e cá estamos de novo, dessa vez com uma excelente companhia. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que de juridica o juridiquês. Eu sou Rodrigo Ávila e, como de costume, sigo muitíssimo bem acompanhado de Pedro de Regina, Natália Dias. Como vão? Eu vou ótima. Que incrível. Incrível, sim, como sempre. Eu fiz proposta, deixei ela, geralmente eu respondo, eu falei, agora eu quero ver, meu Deus, só dei aquela jogada de cabeça aqui pro lado. E hoje estamos aqui numa entrevista, mais uma entrevista aqui da nossa série, com Rodrigo Caetano, especialista em PI, gerente jurídico do Amazon Studios no Brasil. Como é que você tá, cara? Tudo ótimo, tranquilo, Tranquilo? tudo certo. Preparado aí? E aí? Preparado para a entrevista? Preparadíssimo. Pode ficar tranquilo que aqui não vai ser igual a sabatina do Senado, não, aqui é tranquilo. Aqui é um pouco mais tranquilo, eu acho. Você vai de descobrir boa. durante... No caminho eu te mostro. Mas, cara, dando início a esse papo, que eu acho que é bem interessante, porque quando a gente fala de uma empresa do tamanho da Amazon, e atrai olhares, né? E todo mundo fica curioso para saber como foi o caminho. E também fica aqui a pergunta, o que te fez caminhar no sentido de trabalhar com audiovisual, trabalhar com produções artísticas, produções audiovisuais? Eu acho que a gente pode considerar que é uma paixão anterior ou é alguma coisa que aconteceu naturalmente a Alexandre de Pilares? Cara, é um pouco dos dois, assim. Fã eu sempre tive meu lado nerd, meu lado geek. Sempre curti muito filme, muita série. Sempre fui o cara que gostava de assistir making off para entender como é que aquilo foi feito. E ao mesmo tempo eu nunca vislumbrei, quando estava entrando na faculdade de Direito, nunca vislumbrei isso como um caminho, assim. Eu fui desenvolvendo o interesse por direito autoral, por propriedade intelectual como um todo, durante a faculdade, e mesmo assim não pensava em trabalhar com produção audiovisual, né? Fazendo séries, fazendo filmes. Acho que não é comum você pensar um advogado como parte da equipe que faz um filme. E então, quando eu estava procurando nessa área, procurando emprego, procurando vaga nessa área, eu me deparei com uma oportunidade de uma produtora, e o resto é história. O resto é história. E você, para alcançar essa posição na produtora, você pode falar produtora? Qual é? Posso, eu trabalhei... Eu já prestei consultoria para algumas produtoras, mas trabalhar fixo mesmo, eu trabalhei na Conspiração Filmes, uma das maiores produtoras independentes aqui no Brasil. Produziu filmes como dos Filhos de Francisco, produz ainda hoje aí Sob Pressão para Globo, uma série de outras coisas que a Conspira faz lá. Muito orgulho de ter passado por lá, inclusive. E aí de lá você
Migrou pro Amazon Studios. E de lá eu fui para Amazon Studios, bem no comecinho da Amazon Studios aqui no Brasil. A Amazon não está aqui há muito tempo. E aí eu fiz essa migração para o estúdio. Né? Posteriormente. Então, aí a minha dúvida é... Bom, para quem não sabe, eu e o Caetano, a gente tem uma amizade pessoal de longa data e, mal ou bem, eu acabo sabendo um pouco da trajetória também, né, cara? Mas, quando você começou, você tem uma especialização em propriedade intelectual também, além da própria faculdade, e diversos cursos também dentro desse nicho, né, de atuação. Quando você está fazendo esse tipo de especialização, de formação, explorando o networking da área, que é fundamental também quando você faz um curso dessa proporção, qual era o seu objetivo? Você acabou de falar que você não enxergava essa possibilidade, ela veio acontecendo e você foi vendo. Mas naquele momento ali, você queria o quê? Era um escritório de propriedade intelectual, talvez? Cara, num primeiro momento, assim, eu fui uma pessoa que eu sempre trabalhei desde os meus 18 anos. Eu sempre estagiei, sempre estava trabalhando com alguma coisa relacionada à minha área do direito, né? Mas nunca nessa área de propriedade intelectual. E durante a faculdade, quando eu comecei a procurar um estágio de propriedade intelectual, eu percebi que foi mais difícil porque eu já tinha uma experiência prévia em outras áreas, apareciam muito mais oportunidades em outras áreas, é natural. E quando eu decidi fazer uma migração para a área de propriedade intelectual, não necessariamente para produção audiovisual, meu pensamento foi, cara, eu tenho que me inserir nesse meio, eu tenho que conhecer as pessoas que estão nesse meio, eu tenho que fazer cursos e... O famoso ver e ser visto, né? Exatamente. E aí é uma coisa do destino mesmo. Eu fui procurar os cursos, eu fiz uma pós-graduação, mas antes da pós-graduação sequer começar, tinha um curso específico de entretenimento começando. E eu falei, então vou fazer os dois, né? Vamos embora. E nesse curso eu conheci a oportunidade para conspiração e fiz a migração de área. Então, eu estava procurando mudar de área, mas eu não vislumbrava necessariamente o caminho de produção audiovisual. Eu estava falando em propriedade intelectual no geral. Então aconteceu para você, digamos Aconteceu. assim. Eu sempre tive uma preferência por empresa do que por escritório de advocacia. Eu já tinha trabalhado em escritório de advocacia antes, então sempre tive uma preferência por estar do lado mais próximo do negócio acontecendo do que na consultoria externa. Mas fato é que naquela época, se antes da conspiração tivesse aparecido um escritório, eu estava querendo mudar de área. Eu gosto muito desse tema de transição de carreira, né? Porque a advocacia, ela dá essa opção, desse leque pra gente. Você pode trabalhar no escritório, você pode trabalhar numa produtora, você trabalha agora na Amazon Studios. E aí, nesse tema especificamente, qual foi o seu maior desafio dessa migração quando você estava na Conspira para entrar na Amazon? Para entrar na Amazon? Assim, quando você entrou efetivamente na Amazon, nesse momento de transição, o que você sentiu assim de maior desafio que você teve que fazer? Porra, não tô mais na produtora, vou ter que ir pra Amazon, agora isso aqui, o fluxo é diferente, as coisas funcionam diferente. Qual foi o seu maior challenge assim que você teve? Cara, a experiência de entrar na Amazon foi muito desafiadora, principalmente no momento em que eu entrei. Como eu falei, o estúdio da Amazon aqui no Brasil tem 3 anos, se muito. Eu fui, se eu não me engano, a 8ª pessoa a ser contratada aqui para produzir filmes e séries no Brasil. E o maior desafio assim, foi que, ao mesmo tempo que eu me sentia entrando numa startup, porque éramos 8 pessoas numa sala, num coworking, eu estava na maior empresa do mundo. Então, você tem toda uma estrutura, todo um nome, um know-how e um processo de como as coisas são feitas ao redor do mundo, e ao mesmo tempo você está ali naquele ambiente, né, de 8 pessoas, cada uma de uma área, tentando quebrar a cabeça para entender como é que essas coisas vão funcionar. É engraçado, aqui. porque a dinâmica de trabalho possivelmente tinha uma pegada de startup, só que na camada superior Muito você tinha uma grande, dinâmica né? de uma big tech gigantesca do mercado, a maior do mundo. Cara, isso Exato. me lembra... Quando você estava falando que você gosta de estar colado no negócio, no business, eu também gosto disso. Eu gosto do negócio. Então, eu gosto do direito aplicado ao negócio. Essa Exato. interface é que mais me interessa. O que você acha hoje do mercado de streaming no Brasil e até mesmo no mundo? Assim, a gente viu agora a Netflix
tá passando por um momento difícil, né? Quando você abre os números dela, ela não tá no momento, ela tá tentando remodelar o negócio dela, da plataforma de streaming especificamente. O que você acha, assim, você dentro da ótica Amazon Studios, o que você acha desse mercado no Brasil e no mundo? Eu posso falar da minha visão de mercado, né? É até importante esclarecer. Eu não estou aqui falando pela Amazon, né? Eu estou falando como Rodrigo Caetano aqui, advogado. Mas eu acho que assim, o mercado de streaming hoje, ele ainda está num momento de crescimento e num momento de expansão. E eu acho que o que a gente vê da Netflix hoje, quando a gente vê que talvez o número de assinantes tenha caído um pouco e aí você começa a questionar números, né? O mercado nunca gosta de ver regressão, ele gosta sempre de ver expansão. Mas quando você para pensar, é natural, porque a Netflix ela foi a primeira. Ela indiscutivelmente tem uma posição gigante no mercado, porque durante muito tempo, quando se falava em streaming, só se falava em Netflix, porque só existia Netflix no streaming. E aí hoje muita gente até brinca, fala um streaming wars, né? Que todo mundo está começando a querer suas próprias plataformas. Os estúdios internacionais estão criando suas próprias plataformas. Então hoje você tem a Amazon no mercado, você tem a HBO Max no mercado, você tem a Paramount Plus no mercado, você tem a Apple no mercado, você tem uma série de players e de opções, a Disney no mercado com o Star. Então é natural assim que você comece a não ser tão dominante. Tenho certeza que aqui no Brasil ainda é a plataforma que lidera e na grande maioria do mundo em números de assinantes. Mas você começa a ver um pouco mais dessa competição, você começa a ver um pouco mais desse mercado até se estabelecendo, né? Se descobrindo da forma como ele funciona. E esses números da Netflix, por exemplo, acende uma luz amarela em vocês que são concorrentes ou você acha que isso é um processo natural dentro do mercado? Eu acho que é um processo natural, assim, de novo, mais como o Rodrigo do que como a Amazon. Claro que a gente está sempre prestando atenção e a Amazon, ela é uma empresa, né, como um todo, ela tem uma cultura muito forte de ser que a gente chama de customer obsessed, né, de obcecado com o consumidor e não obcecado com o competidor, né? A gente toma conhecimento dos competidores, a gente presta atenção nos competidores, né? O que eles chamam de a gente competitor aware, né? A gente sabe o que os competidores estão fazendo e presta atenção, mas o nosso foco, a nossa obsessão é com o consumidor. E a Amazon vem num momento de crescimento muito forte aqui dentro do Brasil. Nesses poucos anos que a gente lançou o Prime aqui, o Prime Video, a gente superou expectativas. Até o preço é bem competitivo também. O preço é bem competitivo, tem um modelo muito diferente dos outros streamings, porque não oferece só a assinatura, né, da plataforma, então é uma coisa mais a gente está amplo, muito Não, e assim, otimista com eu acho que não entendo desse mercado, não entendo muito desse mercado, mas a Netflix, ela é só uma plataforma de streaming. Os concorrentes dela, não. A Amazon, ela está inserida dentro de um grupo econômico, então talvez ela tenha mais confiança. Não só a também. Amazon, como a Disney, com Star Plus, como a HBO, que, né, é um estúdio, ele talvez fique mais confortável em você queimar um tempo, investir até você chegar no seu break-even, até você chegar de fato a precisar retornar o valor. Eu não sei se a Netflix goza desse conforto, né? Ela precisa fazer dinheiro urgente, né, com as produções dela, eu acho. Eu acho que assim, a gente tem uma série de players que vem historicamente do mercado de entretenimento, do streaming, da produção audiovisual, né? Então, antes a HBO Max antes tinha um canal de televisão, mas ela sempre precisou ter resultado com o conteúdo que ela produzia, né? Eu não sei se eu vejo a Netflix como única nisso. Tem, claro, a gente tem players como a Amazon, que tem outros negócios além desse. A Disney tem também, mas é mais uma coisa de parque, de consumer goods, né? De bens marcados pelo conteúdo que ela produz, então não deixa de ser o carro-chefe do que eles estão fazendo. A Apple é um pouco mais próxima da Amazon, que tem uma outra fonte ali bem independente. Mas eu acho que assim, precisar fazer dinheiro com conteúdo
é sempre muito importante. Mesmo quando você está num negócio desse, ninguém entra num negócio. A gente está falando de negócio, né? Ninguém entra num negócio para perder, ninguém entra num negócio para tomar prejuízo. Não, com valor de investimento absurdo. Exato. E a própria né? Netflix, assim, ela, para vir para outros países, ela se estabeleceu num lugar. Eu gosto muito, inclusive, de uma entrevista do Ted Sarandos, que foi chefe lá da Netflix durante muito tempo, que ele fala que muito tempo o foco da Netflix foi virar a HBO antes que a HBO virasse a Netflix. Né? Foi passar a produzir o seu próprio conteúdo e conteúdo premium de alta qualidade antes que a HBO, que fazia muito isso, que tinha uma marca de conteúdo premium e de alta qualidade, virasse uma coisa super popular em uma plataforma de streaming, né, estabelecida. Eu acho que eles até hoje conseguiram bem esse objetivo aí. Uma coisa que a gente ouve falar, a gente não tem um dado, assim, vamos dizer assim, técnico sobre o assunto. A gente lê em notícias de jornal é que teve um boom, querendo ou não, na pandemia, porque as pessoas ficaram mais em casa. E agora, entre aspas, a pandemia acabando, provavelmente o mercado tem que, de alguma forma, se reestruturar. Porque as pessoas voltam a, entre aspas, outra vez, numa vida normal. Você vê algum movimento nesse sentido ou você acha que a partir do momento que você já está estabelecido no mercado, existe ali uma margem, obviamente, de perda, mas é alguma coisa já calculada? Cara, eu acho que é uma coisa adaptável, assim. Ao mesmo tempo que a pandemia, né, passa essa impressão de que pro pessoal que vive de internet, né, inclusive as plataformas de streaming, teve um boom no aumento do consumo ali naquele momento, que trouxe, é claro, uma aceleração no ritmo que a gente esperava de consumidores, né, assinando a plataforma, de assinantes. Eu acho que a gente também sofreu muito com a possibilidade de produção de conteúdo, por exemplo. O streaming vive, Sim. Ficou muito vive restrito, né? Produzir conteúdo e gravar uma série é um esforço hercúleo. Envolve muita gente, envolve convívio, né? As pessoas têm que se beijar e se bater e se maquiar e se vestir. Elas precisam interagir. E durante a pandemia isso foi muito, muito difícil. Foi um desafio muito grande para o mercado como um todo. Deve ter encarecido as produções também, né? Encareceu muito as produções com os protocolos de segurança, protocolos de saúde. Né? O que você conseguia fazer em um dia de filmagem mudou. O que você precisava ter para um dia de filmagem acontecer mudou. Gasto com teste, gasto com material de segurança, equipes próprias para garantir que os protocolos estavam sendo cumpridos, que antes não precisariam estar ali. Foi um gasto muito grande, um esforço muito grande para se produzir conteúdo durante a pandemia. Inclusive é um nicho de atuação para negócios que trabalham com testagem de... Nossa, com certeza. Eu revi alguns contratos na empresa, vários você já coloca a obrigatoriedade, que algumas até se perpetuam, do teste Covid para a equipe inteira. Então, às vezes você está falando, se uma pessoa vai fazer uma ação, seja qual for, para uma 30 pessoas, eu tô falando no meu universo, imagina o universo da produção de uma série. Exato. Né? Uma série tem mais ou menos quantos, assim, numa diária? Cara, vai depender sempre da série, mas assim, de 50 a 150 pessoas ali. 150 testes de Covid. Cara, é muita gente para fazer acontecer, né? A gente vê aqui pra gente gravar um podcast, quanta gente não tá envolvida. Imagina pra você gravar uma série, um filme com uma produção de altíssima qualidade. Pois é. É aquele famosos créditos no final, né? Que sai rolando o nome pra caramba e que você não vê ali efetivamente numa série ou num filme, mas que tá todo mundo participou daquilo. Mas agora, depois da Marvel, todo mundo vê sim, que fica todo mundo esperando essa podcast. Então fica todo mundo lá, vamos ver. Exatamente. Rodrigo, tira a nossa dúvida. Como é que se enquadra um serviço jurídico dentro da produção de uma série ou de um filme? Cara, isso é uma coisa que me perguntam sempre quando eu falo com quem eu trabalho, porque ninguém nunca imagina ninguém nunca imagina sequer o set de produção, né? Tá todo mundo interessado no que está sendo filmado. Mas o advogado, ele tem um papel imenso nessa produção. É o que você falou dos créditos, né? Tem aqueles nomes todos e, assim, cada nomezinho daquele teve que assinar um contrato pelo menos, entendeu? Então, tem um trabalho muito grande de contrato. A gente está falando, é claro, do beabá de produção audiovisual, é o direito autoral, né? Você tem roteiristas escrevendo roteiro, você tem gente filmando, gente falando. Você trata muito de direito civil, direito de personalidade, com direito de imagem, direito de voz.
de quem está falando, você trata com direito às marcas que aparecem, você trata com seguro de produção. As coisas explodem na gravação de propósito, porque a gente tem que explodir coisas, a gente tem que fazer coisas voarem, a gente tem que jogar uma pessoa de um prédio para outro. Então... Locação de infraestrutura também, possivelmente? Locação de infraestrutura, locação de equipamento, importação, porque às vezes você tem que trazer de outro país. Você quer trazer um ator estrangeiro para gravar aqui, para trabalhar aqui, um diretor de ação, um cara para treinar dublê. É uma imensidão de autorização de com o governo também, né? Provavelmente determinado tipo de... Uma série de interações com o poder público para você poder gravar na rua, para você poder fazer determinadas coisas, né? Para você poder transportar coisa, dar tiro falso, filmar um tiroteio e você não avisa para a polícia acha que tá tendo um tiroteio de verdade, entendeu? Imagina. Inclusive teve até, a gente até tava, você falou isso, eu nem, aí um caso super delicado que teve, você vai saber melhor que eu provavelmente, o caso lá nos Estados Unidos que que teve na cena a bala... Alec Baldwin. Foi o Alec Baldwin, né? Eu não lembro agora, que juro me veio a cabeça. Alec Baldwin matou a mulher. Por engano, foi uma bala que aparentemente era uma bala... de festim, que na verdade não é... Acho que ela era real e ele achou que não fosse. Ele achou que era de festim, era real, era matou real. a mulher. Até onde eu sei, parece que foi realmente um erro na gravação em que a arma estava com uma munição de verdade quando não deveria ser. Isso foi um caso que a indústria toda, no mundo todo, parou para estudar um pouco e prestar atenção. A gente apenas reforçou as políticas que a gente tem aqui de não gravar com arma de verdade, de fato, porque, né, a gente nunca quer correr esses riscos. Mas são os desafios que a gente vê numa produção audiovisual, porque ao mesmo tempo tem uma série de coisas que a gente quer fazer e a gente precisa fazer por motivos artísticos, para que seja o mais real possível, para que passe para o telespectador a sensação mais real possível. E ao mesmo tempo a gente tem que ter uma série de cuidados para que aquilo não seja real, né? Para que aquilo funcione de uma forma segura, tanto juridicamente quanto fisicamente para as pessoas que estão envolvidas. Pô, legal. Então, saber que a Amazon tem uma política interna de não usar, por exemplo, a arma real para botar, assim, risco zero nesse tipo de operação, por exemplo. Exatamente. Né? E nunca é risco zero. Sim, mas... Um tiro de airsoft minimizar minimizar ao máximo, né? Exato. Caetano, vocês têm muito desafio, por exemplo, a Amazon Studio, né? A gente está falando cria, produz, desenvolve o filme. Tem muito desafio com relação, hoje em dia aqui no Brasil, com a lei com a LGPD, com a lei de privacidade, ou não? Isso é tranquilo? Como é que funciona? Cara, eu acho que os desafios que a gente tem com lei de privacidade de dados são similares aos de outras empresas, assim. A gente... Pelo contrário, a gente tem que ter autorização expressa de todo mundo para usar seus respectivos nomezinhos e imagens e vozes. Então, a coisa fica ainda mais expressa nesse sentido. Mas é claro que a gente tem que ter uma série de cuidados para que os dados que sejam levados a público sejam só aqueles que realmente precisem ir, que tem que ter. Os cuidados que a gente tem internamente né, eu sabia que se tinha teste positivo na filmagem, mas eu não sabia de quem e como foi, não tinha nem como descobrir. Então, claro, acho que a gente enfrenta os mesmos desafios que todas as empresas vivem em relação a isso. Não vejo uma... Cara, você falou de teste positivo e você falou, né, que a Amazon ela se estabeleceu no Brasil há 3 anos atrás, ou pouco mais de 3 anos, então tem muito pouco tempo. Então ela veio para o Brasil... Covid. E como é que foi isso? Cara, foi uma loucura, assim. Eu tava 3 meses na Amazon quando a gente foi para casa. A gente tinha gravado 3 séries. Então foi uma loucura mesmo de reformular tudo que a gente pensava e como fazer um filme, sabe? Então a gente teve que criar protocolos do zero, entender o que ninguém entendia, que é o Covid, ninguém entendia, e a gente tinha que buscar para entender. Era até interessante, né? Covid, como tudo, virou discussão política e
as pessoas entravam na discussão e iam falar comigo, eu falava, não, cara, eu tô estudando isso pro trabalho. Tipo, você não trabalha com nada a ver com isso. Eu falei, trabalho sim, porque eu tô acompanhando os números todo dia no trabalho, aqui na América Latina, e eu tô fazendo reunião com médico e tendo apresentação das pessoas por que a gente está desenhando um protocolo dessa forma. Porque E esse protocolo era desenhado em conjunto com a matriz ou era específico de cada país? com a matriz. Com a matriz. Com a matriz foi um esforço global do estúdio e foi muito bem sucedido, por sinal, na nossa visão. A gente tinha um dos protocolos mais caros, mais restritos, que nem sempre as pessoas gostam, né? Mas que passava para a gente uma segurança muito grande no que a gente estava fazendo. Mas e agora? Passou? Acabou? Ou não? Ainda A gente ainda segue? tem times específicos para isso nas produções. O protocolo foi ajustado, é claro, a realidade que a gente está hoje não é a realidade que a gente estava 2 anos atrás, mas ele ainda existe, ele é constantemente atualizado e Eu acredito o que cuidado permanece. essa tendência eu acho que vai se manter. Eu acho que a pandemia trouxe várias novidades, novas tendências para o mercado. E eu acredito que essa tendência, não sei se essa expressão vai ser a mais adequada, esse compliance sanitário que as empresas vem adotando, até por uma questão de ESG nas empresas, né? Vai se manter. Eu não vejo um turning back disso aí, não. Gente, A realidade é essa. Feliz ou infelizmente, a vida ela é um caminho para frente. Então, a cada nova coisa existe uma transformação e não se volta para trás. A gente não retorna para o que a gente era. Pro bom, pro mal, enfim, independente. Mas a operação fica um pouco mais complexa, de fato, assim mas que é um cuidado que eu acho que, até por uma questão humana, no dia a dia, na rotina de trabalho, é fundamental. Porque as pessoas têm que se sentir seguras para trabalhar bem, né? Então, um ambiente de trabalho em que você se sinta seguro, com certeza vai ser mais propício para um desenvolvimento melhor. Toda a dinâmica. Mas assim, tirando a parte mais jurídica, todo mundo quer saber sempre um caso, né? Obviamente ele não vai... Agora. Eu ia falar, como é que Tá um vendo? advogado... A gente tá alinhado, então, né? Aí eu falei, como é que vai... Termina, Pedro. É porque, assim, vamos lá, obviamente você não vai poder falar nome, você não vai poder citar certas informações por motivos gente óbvios, bem que né? queria. Mas uma história e A outra gente você sempre pode queria. contar, né? Qual foi uma, assim, que te marcou, que você provavelmente viveu aí nesse seu tempo de Amazon Studios? Ou de profissão, ou de profissão, né? Não precisa ser da Pode Amazon. ser de outra. Pode ser de outras. Exatamente. Assim, hoje na Amazon eu gerencio muito mais as produções. A Amazon trabalha contratando produtoras brasileiras para fazer as séries delas aqui. Então eu fico até um pouco mais distante desse burburinho, né? Esse burburinho. Mas já trabalhei muito perto de produção e sempre tem história e é divertido porque as pessoas, e nem eu imaginava, tipo, imagina todos os filmes que você já viu e etc. Infinidade de assuntos e de coisas que acontecem e de possibilidades. Então, Isso é uma loucura. você está falando de gravar em área protegida com proteção ambiental para construção civil, para carregar a pessoa no guindaste. Isso foi uma das primeiras coisas que me marcou, assim. Cara, tinha uma cena que a gente estava tirando uma pessoa, ela não passava pelo elevador, não conseguia sair do prédio, então a gente tinha que tirar a pessoa na história do prédio por um guindaste. E aí, como é que... Cara, tinha que um ator de verdade ser carregado por um guindaste de fora de um prédio de verdade. Foi o próprio Meu ator ou não Deus. foi um dublê, não? Não, um dublê é um ator seja uma ainda. pessoa. Mas é um ator, não Eu é? achei, um achei- ser, não, né? eu achei que era o ator mesmo. Então, assim, aí, porra, vem o e-mail, cara, eu lembro até hoje desse e-mail, o assunto do e-mail era içamento do gordo, porque era o personagem obeso mórbido, né? Que isso. Eu, tipo, o que tá Gente. acontecendo? Meu Deus, que emprego é esse, cara? Exatamente. E aí você descobre na hora, aí você toma todos os cuidados, faz todos os contratos e bota no seguro e não sei o que lá, e te ligam depois e falam, então, eu tava aqui, tinha o obeso que ia sair pelo guindaste e tinha o médico que estava cuidando dele. O cara que fazia o médico virou e falou, não,
Meu personagem nunca deixaria ele sozinho. E subiu no guindaste junto e Gente, desceu foi no improviso, Isso, loucura. improviso ali na hora. Eu Freestyle. falei, cara, ainda Pela bem que você me arte. ligou depois, porque o que eu ia fazer? E aí, Entendeu? fartar aqui Exatamente, ainda no bem que você me ligou e escritório. falou que tá tudo bem, que já rolou e tá tudo certo. Pra uma cena dessa, Caetano, assim, pra esse tipo de coisa, em que um ator, ele coloca de alguma forma a vida dele em risco, a integridade física, o que tem que fazer juridicamente dentro de uma produção pra proteger esse ator? Cara, isso é um trabalho muito, muito sério de seguro, primeiro. E aí, foge um pouco do jurídico, porque você não tem como controlar 100%. Você vai ter no contrato, principalmente quando você está falando de um dublê, de uma coisa assim, você tem uma série de assunção de risco, mas você não deixa de ter um certo grau de responsabilidade em operacionalizar tudo direito. Então, você tem tudo muito amarrado com a empresa que você contratou para fornecer o guindaste e operar o guindaste. Às vezes, nem sempre é a mesma. Você tem... e tem que estar tudo coberto pelo seguro. Sim, e até porque seria de eventualmente uma acidentes cadeia de pessoais. responsabilidades, É uma cadeia né? de responsabilidades muito grande. E tem que tá- Mesmo que ele assuma o risco, se acontece, sempre pega pra empresa, né? Exato, isso acontece, a empresa não vai deixar E ele até pelo desamparar. label, né? Até pelo... né? Não. Fica registrado que aconteceu Fica alguma coisa no marcado. hospital. Gente, não você tem tá jeito. filmando, tem tudo gravado. Ainda tem isso, né? Mas é engraçado, agora que ele me Tá lá falou... o gordo caindo do guindaste, né? O número de acidentes, assim, que a gente escuta falar, pelo menos repercute na grande mídia, ele é até pequeno em relação Aos riscos. aos riscos, né? verdade. Agora eu parei pra Porque pensar sobre isso. Uma produção audiovisual, cara, a gente não tem noção do tamanho que é, do nível de envolvimento. A gente vê 5 pessoas na cena e tem 100 pessoas ali atrás. Muito louco. E isso que estão presentes no dia. E 100 não é uma hipérbole, entendeu? 100 é muitas vezes factual. E isso que está ali no dia, fora as pessoas que estão no escritório que trabalharam para aquilo acontecer. É um esforço muito, muito grande produzir uma série. Não à toa a gente vê, sai na notícia o tamanho dos orçamentos e não sei o quê. E as Sim. pessoas às vezes não entendem por quê, acham que só porque o efeito especial é caro. O efeito especial é caro pra caramba. Mas é muita gente trabalhando durante muito tempo. E você tem que pagar todo mundo. Você tem Claro. que ter o cuidado com todo mundo. Até o cara do seguro tá trabalhando para fazer isso acontecer. O cara do guindaste é o cara que tá servindo a comida das pessoas no set para as pessoas conseguirem ficar lá filmando. O buffet do set, né? A comida. Exatamente. Outro dia eu vi, eu morava no Leme, aí gravou uma série lá, aí eles fecharam assim, no meio da Avenida Atlântica, várias tendas, e aí ficaram gravando, sei lá, alguns dias, aí eu passava, eu fazia exercício na praia. Aí eu passava, e a galera, a gente é um staff gigante, desde o staff que faz, a alimentação, leva a alimentação, aí o ator. Cara, é uma loucura, É o cara outro que maquia o universo. ator, que não é um cara só, e aí é a equipe de figurino, a equipe de maquiagem, a equipe de cabelo, Deve ser de som, de luz. a equipe de luz, a equipe de som, que são Imagem, duas né, equipes os câmeras diferentes, mesmo. os operadores de câmeras, assistentes de direção. É um esforço muito grande em conjunto, de muita gente. Eu, particularmente, sou muito fã, gente. Eu amo série e filme. Sempre gostei. Nunca fui muito fã de televisão aberta. Nunca me pegou programa. Mas série e filme... Gente, assim, essa era do streaming, pra mim, é minha vida. Eu amo. Sentar e pensar, o que eu vou assistir hoje, gente? Sabe, Não, quando você pode e fazer eu isso, tava- que não é me- sempre me- que a gente pode, né? Mas Tá quando eu cada vez posso... tem menos, né? Mas quando eu posso... Mas eu tava até pensando aqui essa questão da complexidade das pessoas que estão envolvidas no processo todo. Me parece, é uma impressão de consumidor, tá? Que as produções nacionais em streaming, seja ele uma plataforma nacional como o Globoplay, uma plataforma internacional como Netflix ou o Prime Video, enfim, tem uma diversa, a gente já conversou alguns aqui. Estão aumentando muito o foco em produção nacional. Eu vejo o Netflix produzindo séries como A Sintonia, como teve uma que eu vi muito boa, que vai me faltar, que é relacionada com as imagens folclóricas do Brasil. Não vou lembrar o nome agora. Cidades Invisíveis. Cidade Invisível. Cidades Muito boa essa Invisíveis. série. Fica a recomendação aí, dica do Rodrigo, que não é muito comum fazer, mas de vez em quando ele faz. Tô dando a dica do concorrente ainda.
Perdão, eu posso dar vários. LOL, por exemplo, é incrível. Prime Video, Dom. Dom, nossa, Achei excelente. muito Dom. bom. Maravilhoso. E eu acho que gravando o Leme, se você depois... Porque eu lembro, teve algumas cenas que eu falava, cara, isso é perto da minha casa. Cara, a série Dom é realmente, assim, Não, muito boa. Eu cheguei a cogitar ver de novo, e é uma coisa que eu nunca faço, ver 2 vezes a mesma série. As atuações são maravilhosas. Não, O incrível. protagonista, não sei o nome dele. Gabriel Leone, tá Incrível, incrível. Cara, é bom demais, cara. Impressionante. Muito bom. E tá aumentando, eu vejo isso acontecer. Como consumidor, claro. Imagino que deve haver agora outras produções ocorrendo aí, né, na agulha. E agora a pergunta. A vinda, esse boom dos streamings no Brasil, e claro, com o público consumindo também, né, que o brasileiro consome bastante isso, fomentou mais a indústria nacional de produção audiovisual? Cara, com certeza, assim. Eu acho que o mercado recebeu muito bem. Os players, o número de produções cresceu. Eu acho que a gente vinha num momento pré-entrada do streaming, que a gente dependia muito da TV aberta e até muito de um envolvimento de incentivo com a Ancine, etc. E num momento, né, um momento até político difícil para a cultura e etc., eu diria até que foi isso que salvou um pouco a indústria audiovisual brasileira, principalmente nesse momento de pandemia, né, e nesse momento pós-pandemia, em que o nível de produção independente fomentada pelo governo e etc., que por muito tempo foi uma parte muito grande da indústria, caiu e sobraram as produções financiadas, né, por esses canais, por esses players que estavam entrando e buscando o conteúdo nacional e buscando atingir o nosso público com o nosso conteúdo. Né, O mercado consumidor brasileiro isso que eu ia falar. gigantesco, né? É relevante o mercado nacional para a Amazon Matriz, por exemplo? Com certeza. O Brasil e uma série de outros países, mas o Brasil tem um mercado imenso, um potencial até inexplorado ainda, muito grande. Um dos maiores países do mundo, tanto em termos de território como em termos de população. É um mercado que está todo mundo de olho. Assim, é um mercado então, consumidor relevante, então, para as empresas. Relevantíssimo. A gente até teve um professor na FGV que ele falou isso, uma frase que eu nunca esqueço, vira e mexe, eu repito, assim, o Brasil é maior que o buraco. E ele é um mercado consumidor que você não pode ignorar. Você não ignora. Durante um tempo, geopolítica, as pessoas falam sobre o BRIC, né? Brasil, Índia e China. BRICS. País muito grande, países enormes. O mercado consumidor não se ignora, gente. São pessoas que consomem. Agora, o que me ocorreu em algum momento, fala-se, dentro do seu trabalho, você pensa sobre que o acesso à internet, hoje em dia no Brasil, ele é razoavelmente restrito, se a gente for parar para pensar. Ele limita o mercado de uma empresa que trabalha com streaming? Eu acho que isso já foi uma realidade mais preocupante do que ela é hoje. É isso, eu estou na Amazon há 3 anos, então isso é muito mais da minha visão pessoal do que qualquer coisa. Mas principalmente com o streaming, hoje é tudo tão simples, você não precisa mais de um computador. Você não precisa mais. Então você tá vendo isso no seu celular, na rua. Muita gente não tem computador, mas tem o seu celular e às vezes nem paga televisão a cabo porque vê tudo pelo celular. É verdade. É verdade. E agora o 5G chegando vai acelerar ainda isso. Rio de Janeiro já está Exato. coberto. Gente, uma pergunta agora é pessoal, que é um diálogo que vira e mexe eu tenho. Hoje em dia não mais, mas já tive mais na época da pandemia. Você acha que o streaming, ele vai matar o cinema? Fui hiperbólica, né? Que eu sou sagitariana, me perdoa. Mas você acha que o cinema ele vai cair no ostracismo? Eu espero que não, sendo sincero. E é muito difícil prever o futuro. A gente já previu que o VHS ia matar o cinema, a gente já previu que a televisão ia matar o cinema antes do VHS, e o cinema está aí. Eu acho que, como muita coisa na vida, é uma questão de evolução e de adaptação, né? O cinema hoje não é o cinema de 10 anos atrás, que não é o cinema de 20 anos atrás. A forma de consumir mudou, e isso muda também. Eu acho que um baque muito maior para o cinema do que o streaming foi a pandemia, de fato. Mas eu acho que as salas de cinema continuam tendo seu espaço. A experiência de ir ao cinema continua sendo uma experiência diferenciada. É uma experiência que não só o mercado, como o público ainda busca.
mesmo que de forma diferente. Então, eu não deixo de acreditar que o cinema ainda tem um papel muito relevante na nossa indústria. O Rox, inclusive, tá reabrindo, né? Mas parece que ele vai virar uma espécie, pelo menos assim. Memistão, É uma coisa meio Moulin Rouge, assim, pra ter atrações. Eu acho que não vai ser necessariamente... Ou seja, a adaptação que ele tava Uma falando. casa de aí. cultura, algo nesse sentido. É uma coisa mais cultural do que Interessante. somente cinema. E uma curiosidade minha aqui também. As produções brasileiras, de modo geral, elas são vistas lá fora como produções boas, sob o ponto de vista de produção mesmo? Elas têm algum reconhecimento lá fora? Super tem, e eu posso falar tanto de produções recentes e produções nossas, como por exemplo o Dom teve um resultado muito legal, internacional, como eu posso falar de produções clássicas. Assim, eu estava vendo uma notícia hoje mesmo, que Cidade de Deus é o segundo filme de língua não inglesa mais assistido no mundo. Caramba! Atrás apenas de Intocáveis da França. Então, eu acho que o... Lembrei o filme, qual é o Intocáveis. O cara com cadeira de rodas. Ele mesmo. Exato. Então, assim, a indústria audiovisual brasileira tem um poder muito forte. A gente cria conteúdo que é relevante no mundo todo. O brasileiro tem disso, né? E culturalmente é muito forte. Como você falou, o Brasil é maior que o buraco. O Brasil não consegue... É impossível o Brasil passar batido em qualquer coisa, na minha opinião. Uma das músicas mais ouvidas no mundo é a Garota de Ipanema. Sensacional isso. A nossa produção cultural, que além do cinema, é muito forte. E é um buraco ainda um pouco inexplorado, assim, até por questão de política pública, Eu acho que também tem um complexo de vira-lata aí, não tem? Que eu acho que vem mudando. Eu acho. O brasileiro tem. O estrangeiro não tem isso com o brasileiro. O brasileiro tem um complexo de que tudo que vem de fora é melhor. Sim. É verdade. Eu acho que isso vem mudando, mas eu acho que ainda existe. Isso vem mudando, sim, com certeza, mas a gente acha que o nosso conteúdo não é tão bem visto lá fora, mas ele é muito bem visto. E a gente tem um potencial enorme cultural aí para explorar. Inclusive, eu tava vendo... fazendo agora o jabá do Prime Video, eu tava vendo uns vídeos do YouTube do The Boys, aquela série. Sim. Pô, incrível, adoro essa série. E aí, um dos atores que faz o Homelander, não sei o nome dele agora, Tony Starr, não sei o que é Starr. Anthony Starr. Anthony Starr. Achei que você ia falar Tony Stark. Eu falei, também. pô, também tá fiquei com- com essa dúvida. Eu falei, Tony Stark. Não, é Starr com 2 R's. Corta o Por isso que eu Rodrigo, guardei. gente. É Starr com 2 R's, por isso eu guardei. E aí, era uma brincadeira, o que você acha que significa em português? Uma coisa assim. Aí ele acertou, ele falou, eu acertei isso aqui porque eu vejo todos os filmes brasileiros. Aí ele tinha uma familiaridade com a língua. Quer dizer, é o respeito que a indústria, né? legal, Ele como um isso. gigante ali do streaming, pô, ele é um dos protagonistas da série, né? Sim, o Homelander. E ele faz uma menção dessa ao Menção cinema honrosa. nacional. Entendeu? Eu achei bem interessante isso. Aí já fez o jabá aqui pro amigo, né? Pra dar aquela moral pro Prime Video. Mas, Caetano, vou te fazer uma pergunta aqui que me ocorreu. Você falou, enfim, que aí você caminhou para o sentido de empresa, porque você tem um perfil de empresa, etc. Mas, dentro dessa área, existem oportunidades fora do meio, por exemplo, do streaming? Você consegue encontrar... Você contrata escritórios de advocacia para trabalhar especificamente nessa área? Você trabalha... Certamente. Existem outras áreas, talvez não necessariamente você trabalhe com aquele jurídico na veia, mas que uma veia jurídica pode ser muito interessante, que um advogado pode dar uma visão diferente ao negócio, à atuação? Com certeza, assim, a gente trabalha muito próximo de escritórios de advocacia, a gente trabalha com escritórios de advocacia todo dia. Todas as produções audiovisuais que eu conheço, mesmo quando tem um advogado interno da produtora, acabam contratando o escritório para um motivo ou para outro, às vezes mais do que um, para motivos diferentes e para atuações diferentes. E o advogado ele é muito bem visto no negócio. Todos os executivos de negócio que não são jurídicos hoje na Amazon Studios Brasil têm um background jurídico, têm uma formação de direito. O nosso time de Business Affairs tem um background de direito. Em algumas plataformas, essas áreas, inclusive, são unificadas. Né? É um Business and Legal Affairs, né? Uma área de negócios e jurídica dentro da mesma área. Então, o advogado ele tem uma visão de mercado muito importante dentro da indústria. É uma coisa que eu nunca imaginava. Eu acho que muita gente que trabalha com direito, que estuda direito, nem imagina, mas
tem muito advogado por aí. E qual que seria a sua dica para quem quiser ser o novo Caetano aí, entrado nesse negócio? O que você pode dar pela sua experiência de dica pra galera que tá começando Falaria agora? pro Caetano lá atrás. A famosa jovem advocacia do bingo do Rodrigo aqui, ó. Você me paga, Pedro Regina. Não, mas falando sério, eu acho que é importante ter essa visão pregressa, né? Do caminho que você fez. Pô, de repente, por aqui seria melhor. Encontraria outro caminho ali. Cara, uma coisa... primeiro quem começa a estudar advocacia tem que perceber que todo mundo precisa de um advogado. E eu acho que é uma... Esse aí é o bingo do manda pro jurídico. Exatamente. Esse é o nosso bingo. E é verdade, cara, porque você começa a estudar advocacia e quando você está estudando advocacia, você está estudando proteção ambiental, e aí você está estudando construção civil, e aí você está estudando filmes e cinema, e você está estudando medicina legal, sabe? Então, assim, o direito ele é aplicável em tudo, e então você tem que um pouco definir o que você quer e procurar. E aí é curiosidade natural que você tenha. Eu, por exemplo, sempre gostei muito de assistir making off, como eu falei, de assistir como que aquilo era feito. E se você está estudando advocacia, pensar um pouco em como aquilo é feito. Fora isso, cara, é procurar se expor. É um mercado que está crescendo muito hoje no Brasil, não apenas em número de produções, mas também na realização das pessoas que estão nesse mercado, de que um advogado é necessário e tem um papel muito grande. E é um mercado que, por ser relativamente novo nesse sentido, não tem tanta gente com grande experiência, com uma bagagem imensa. Então, eu super incentivo a só meter a cara e fazer. Eu também nunca tinha feito isso. Antes de trabalhar com isso, eu estava trabalhando com mineração, que era uma coisa completamente diferente, com um background em societário, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. E você tem que estar disposto basicamente a resolver pepino. Mas essa é a vida de um advogado, essa é a vida do advogado. Essa é a vida do advogado, aí não tem como correr, né? Às vezes eu olho assim ela de marketing e penso, meu Deus, por quê, né? Por que eu virei advogada só pra receber pepino o dia inteiro? Gente, tô brincando, tá? Ela tá preocupada com o marketing amanhã cobrando ela. É isso que eu ia falar. Isabela, A Natália falou, aí depois ela pensou, você cancelada pela galera do marketing que faz a propaganda disso aqui tudo, né, A amigo? Isabela, Isabela, eu te amo, eu sei que você enfrenta muitos pepinos, mas Instagram da Natália sendo cancelado em 3, 2, 1. Todo mundo precisa de um gerente de marketing também, gente. Tá tranquilo. Isso. Rebeca, a opinião é estritamente da Natália. Eu e Pedro estamos muito fechados. Falou com você, quando a Rebeca não estava presente. Aí, ó, bola nas Meu costas. departamento Né? de marketing, eu amo vocês. Eu comecei, eu trabalhei já em multinacional e eu trabalhava com a parte de contratos do BP de marketing. Foi assim que eu comecei, inclusive, também. Não, eu acho que... Mas era mais loucura. Você retomando- pega uns casos assim que a galera de marketing Gente, é outra pegada. Uma parte outra da pegada. indústria. A galera Uma de parte marketing pensa de um jeito diferente. Não, pra completamente gente. diferente. É E outra- é legal fazer essa interface, Sim, né? sim, Porque sim. são duas frequências Legal, distintas. complicado é você adaptar as interfaces num contrato, por exemplo, né? Exatamente. Porque Ou de uma demanda, né? A pessoa chega Sim. assim, cara, vamos fazer não sei o quê. Você fica assim, ó. Mas Aí- parte disso também, parte da indústria também é fazer publicidade, né? Sim. Tem muita propaganda Sim, audiovisual. sim. E é um outro mundo completamente diferente de fazer uma série. As coisas acontecem, outros valores completamente diferentes. Aham. E as coisas acontecem numa velocidade inexplicável. Assim, você grava uma propaganda às vezes em uma semana, que você nem entende o que aconteceu direito. E dá problema também, tá? Precisa de advogado também, tá? Dá com problema pra mas caramba. um nicho aí de audiovisual que não necessariamente está ligado à indústria cinematográfica, né? Que é uma parada mais... Mas tá tudo na indústria cinematográfica, amigo. Chega também. A produtora do filme também faz Vai comercial. fazer É verdade. comercial, tá É verdade, é pegando verdade. nas duas pontas. Não, e só né? retomando esse papo que o Pedro falou, e o Caetano também mencionou essa questão da sincronia de setores, talvez até virando o mesmo setor, né? Eu acho que é fundamental a gente ter isso hoje em dia, que, principalmente com o avanço tecnológico e que a gente vê dia sim, dia também, a gente precisa da dinamização das informações. A gente precisa que a comunicação entre os setores seja cada vez mais fluida e natural. Então, você conectar setores e, cara, na real, você botar o mesmo setor ou ter dois setores diferentes, é basicamente uma questão de nomenclatura, uma estratégia ali corporativa. Vai facilitar muito o desenvolvimento do negócio.
As pessoas têm que haver uma sincronia entre os setores. E a gente observou aqui que existe, o Caetano mencionou que existe essa questão, o Pedro é prova que trabalhou justamente com essa fusão, entre aspas, de setores. Então, é importante a gente estar sempre atento a essas possibilidades e a essa tendência, né? Cara, mas engraçado, outro dia eu tava tendo essa conversa que agora eu não tô me lembrando quem. Se você teve essa conversa comigo, me lembra quem foi. Mas era sobre essa questão das áreas das empresas, do quanto o ideal é que você não se veja somente na sua área, que você entenda que você faz parte Uma visão global do uma negócio. empresa, porque... E aí você consegue ter fluidez de informação, você consegue ter troca, a sinergia, ela fica mais natural. Se você entende seu trabalho como um fim em si mesmo, então, assim, eu sou contadora e meu trabalho se restringe somente à contabilidade que eu faço todos os dias, você não entende que aquilo incorpora uma cadeia, Exato. fica mais difícil, não somente para você, quanto para a empresa. E assim, Quando a empresa ela consegue ter senso de comunidade, e aí só Claro. uma observação que eu ia falar. Outro dia a gente falou aqui sobre startup. Sim. E agora que eu falei com essa questão de senso de comunidade, eu lembrei do WeWork, que tem até uma série também, que é bem legal. Eu acho que uma coisa legal da ideia das startups, e que você até comentou aqui hoje off the records, que você tem um ambiente de trabalho muito bom, é que talvez as startups tenham dado, de alguma forma, Eu pensei uma isso. ideia de senso de comunidade Aham. nas empresas. Acho que, eventualmente, elas tentam integrar mais as áreas, e isso faz com que talvez o negócio possa até rodar melhor. Eu acho que é a visão multidisciplinar, né? Você E tem assim, uma visão necessariamente, multidisciplinar. a burocracia vai existir no negócio. Você vai ter que passar por vários setores, tudo bem. Só que se um head de um setor tiver a visão para facilitar a aprovação ou não para o outro setor, quer dizer, quais são os critérios, quais são os mecanismos ali que eu tenho que adotar para facilitar o trabalho do meu colega de outro setor? Cara, só ter esse mindset na hora da elaboração e da construção do projeto global, cara, já avança pra caramba. E não é só facilitar o trabalho do seu colega no outro setor, é facilitar o trabalho da sua empresa. Isso. Porque não é outro setor. É que no fim é a mesma coisa, Entendeu? exatamente. Exatamente. E eu acho que assim, puxando Perfeito. pro lado jurídico, técnico da coisa, eu vim de um background societário, e assim, se você estuda isso da forma técnica e você tenta trazer isso para a realidade, cara, tá no livro 1 de societário. A empresa é uma ficção jurídica. Ela é composta de pessoas que fazem cada uma sua função. Uma empresa não existe sem os seus empregados. Sim. Então, o que está ali é um conjunto de pessoas, teoricamente, guiado para o mesmo objetivo. E as pessoas precisam se comportar dessa forma. E isso pré-startup e pós-startup. Com certeza. Então, eu acho que é da estrutura do DNA da coisa. Né? A definição de uma empresa é um conjunto de pessoas que se reúnem para realizar o objetivo. No mesmo sentido, também concordo. Quem fala muito isso é o Jorge Paulo Lema, né? Pessoas, ele bate nessa tecla de pessoas, que são as pessoas são que movem a empresa efetivamente. Saiu grande, né? Exatamente. Bom livro, inclusive. Boa indicação. Sonho Grande, do Jorge Paulo Lema. Senhoras e senhores, doutores e doutoras, dessa vez a gente mandou pro jurídico da Amazon Studios. E tá muito bem entregue. Foi bom pra você, Caetano? Volto quando vocês quiserem. Que loucura! Eu gostei. Foi um prazer pra gente. E, bom, as portas estão sempre abertas. Quer falar mais alguma coisa? Não? Vai ter mais uma bola? Então, beleza. Qualquer dúvida, manda pro jurídico. De repente, pro jurídico da Amazon também. Valeu? Amazon Studios. Tchau, tchau.